Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos e bem-vindas. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguei na nossa live deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Então ajuda a gente a dar aquela fortalecida. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Lá no Instagram é o Clovis Apollo Oficial. Segue a gente no Instagram e, por favor, se inscreva aqui no nosso canal no Clovis Man no YouTube, Clovis Man aqui no YouTube e Clovis Apollo Oficial no Instagram, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Agora pegue a sua Bíblia, vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Nós estávamos falando aqui sobre o som que comunica. Paulo vai usar alguns instrumentos e alguns instrumentos para falar sobre o som que comunica. Foi onde nós paramos aqui na nossa conversa. O som que comunica. Paulo vai usar a flauta, a harpa e a trombeta, dois instrumentos musicais e um instrumento de batalha de guerra do exército. Flauta, harpa e trombeta. O som que comunica. Se a minha vida não está comunicando nada, eu não estou centrado em Cristo Jesus. Se o meu viver, se a minha fala, se o meu ministério, se o meu serviço não está comunicando nada, e assim, comunicar para o nós, não é comunicar para mim, é comunicar sempre para o nós, tá bom assim? A gente conversou esses dias que é maior quem serve. O amor é servir, falamos um desses dias para trás aí, e esses dias nós falamos que o maior é quem serve. O seu som, a sua vida comunica alguma coisa? O som que comunica. Se o som for indefinido, se o som não comunica, nós estamos sendo inúteis. Se o som não comunica, se a trombeta for incerta, disse o Paulo, como é que vai se preparar para a batalha? Se a flauta e a gaita, se a harpa, se a flauta for incerto, como é que vai ser valorizado a melodia, a harmonia, tá bom? A igreja pode estar cheia de vozes sem dizer nada, a igreja pode estar produzindo muito barulho sem entendimento, muitas vozes que não trazem entendimento. O dom que não comunica não tem propósito, o dom que não comunica não tem propósito. Vamos ler o texto de novo? O texto fala assim: eu gostaria que vocês todos falassem em línguas na linguagem de hoje, né? Mas gostaria ainda mais que vocês tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus, porque quem anuncia a mensagem de Deus tem maior valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito para que toda a comunidade, toda a igreja seja ajudada espiritualmente, para que o nós sejam ajudado espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser aquele que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma revelação inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, a flauta e a harpa, né? Como a flauta e a harpa, se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Está claro, não está claro aqui para nós todos, irmãos?
Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha, né? Eu falei para vocês, né, que o som da trombeta são sons diferenciados dos sons musicais. Os sons musicais têm a ver com harmonia, com sintonia, mas o som da trombeta tem a ver com a quantidade de sons e o prolongamento dos sons para, no caso, as batalhas, tá bom? Se quem toca a trombeta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento, ou seja, somos inúteis se não produzirmos entendimento. Porém, se eu não entendo a língua na qual está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim e eu sou estrangeiro para ele. Nós já lemos isso. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja seja edificada, a igreja cresça espiritualmente. Então, o som que comunica, a sua vida, a minha vida, a sua voz, o seu barulho está comunicando alguma coisa, porque muitas vezes só estamos produzindo barulho. Muitas vezes a comunidade está cheia de barulho e não diz nada. Está cheia de zoeira e não diz nada. Dom que não comunica é inútil. Dom que não comunica é inútil, não cumpre propósito. O problema não é a beleza, a boniteza, a estética, é se diz alguma coisa, o som que comunica. Paulo está ensinando algo aqui muito sério, muito profundo aqui. Deus não é Deus de bagunça, Deus não é Deus de confusão. A sua vida, o seu som está comunicando alguma coisa? Tudo bem, ele está falando de línguas estranhas e de profetizar, a gente está aplicando para as nossas vidas aqui, eu sei disso, tá bom? Mas a gente tem que se perguntar: o meu som está comunicando, a minha vida está comunicando, o meu ministério, o meu serviço está comunicando algo com relação ao Senhor Deus? Está comunicando? Paulo está ensinando que Deus não é um Deus de confusão. Não, a fé cristã não é uma fé de êxtase, embora possa ter pitada de êxtase. Não é uma vida de êxtase sem entendimento, sem compreensão. A fé cristã, então, não é viver em êxtase, muito embora a gente tenha uma pitadinha de êxtase. Pode ter, não tem nada demais. Olha para o Daniel, olha para o Ezequiel. Olha quantos homens de Deus ficaram em êxtase. Só que veja bem, êxtase é a exceção, não é a regra. Agora, a regra é se estamos comunicando ou não estamos comunicando. A regra é se minha vida comunica, se a minha voz comunica, se eu estou dizendo algo para o nós. A fé cristã, por favor, não é uma fé de êxtase, sem compreensão. Pode até aqui ou acolá ter êxtase. Então, procurai abundar para edificar a igreja. Procurai sempre abundar para edificar a igreja. O que sai da minha boca está sendo proveitoso para o nós? O que sai da minha boca está ajudando as pessoas a crescerem? O que sai da minha boca está demonstrando o caráter de Cristo? Porque, na verdade, amados, o... tudo aponta para Cristo. Se nossa vida, ó, nós temos toda uma literatura apontando para Cristo, desde o Antigo Testamento, tudo Cristo. Se você vai para as Escrituras sem Cristo, você está perdido. É sempre para Cristo. Então a nossa voz tem que apontar Cristo, tem que apontar Cristo. Então tem que haver entendimento. Olha só a partir do versículo 13. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer, o que estas línguas querem dizer.
Do contrário, fale sozinho, como diz no outro texto. Então, veja, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que traz, que comunica alguma coisa, que traz entendimento, que traz crescimento, que edifica o nós. A nossa espiritualidade está produzindo alguma coisa. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Então veja como é importante orarmos em línguas. Só que orar em línguas em público não traz entendimento. E você deveria viver uma vida que traga entendimento para as pessoas, para o nós. Que o nós seja que o nós seja edificado. Que haja edificação sempre no nós. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Na outra versão, ele vai falar isso, né? Vamos lá para outra versão, né? No versículo 13, vamos ver aqui. Olha só. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei? Pois, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indóito o amém depois da tua ação de graça, visto que não entendes o que dizes? Hã? Então vamos voltar aqui para o nosso texto, aqui para outra versão. Então, espiritualidade com entendimento, meus irmãos. Espiritualidade com entendimento. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretá-la, pois se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. O meu entendimento fica. Eu oro, eu sou edificado, o meu ser é abençoado, edificado, sente coisas, mas e trazer entendimento para o meu caminhar, para o meu dia a dia? Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Nesse caso, você dá graças corretamente, mas o outro não é edificado. Orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. É isso. Ah, a nossa vida, a nossa espiritualidade, ela traz discernimento, edificação, ela traz entendimento. Espiritualidade madura, gente. O espírito traz entendimento. E espiritualidade madura, o espírito traz entendimento, traz edificação. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. O entendimento não despreza o sobrenatural. O entendimento organiza o espiritual. O entendimento organiza a vida espiritual. A espiritualidade madura é ela junta espírito, alma, corpo. A espiritualidade madura, ela integra espírito, alma e corpo, faz conexões ou faz conexão entre as três áreas apenas para que nós entendamos. O Paulo chega a afirmar: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês, mas logo em seguida ele fala: prefiro falar 5 palavras com entendimento. Vamos ver aqui? Olha só, verso de número 18: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar. Vamos devagar aqui. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Ou seja, maturidade e espiritualidade com entendimento.
A nossa espiritualidade traz edificação, promove o encorajamento, traz entendimento, traz discernimento. A sua espiritualidade traz entendimento, traz compreensão, traz discernimento. Paulo deixa bem claro: eu orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Eu vou orar no espírito porque me edifica, mas também não vou deixar de orar com entendimento. A espiritualidade saudável, ela faz a conexão nas três áreas do ser humano: espírito, alma e corpo. Aí ele chega a dizer: eu dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que todos vocês. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo orava em línguas? Lógico. Ele não está mentindo aqui, né, irmãos? Então orar em línguas é saudável? É saudável. Se está em público, é melhor falar 5 palavras, com entendimento. Então em público, gente, não é saudável falar em línguas. Em público assim, em público. Eu estar em público e falar comigo mesmo sem problema, mas eu em público falando à comunidade, por que eu vou falar em línguas? Eu provoco uma sensação nas pessoas? É isso? Então, a espiritualidade gera entendimento. A espiritualidade saudável, ela gera entendimento. A vida cristã madura gera entendimento. Eu orarei no Espírito, sim, mas também vou orar com entendimento. Eu não vou abrir mão, porque tem alguns crentes hoje em dia que abriram mão dessa potência de orar em línguas. Eu não quero aqui na nossa conversa rápida aqui ficar falando que a gente tem que orar em línguas, mas eu não posso deixar de dizer que o orar em línguas edifica, amigo. Eu apenas tenho que viver uma vida em prol do nosso. Porque nós estamos numa bagunça tão grande no mundo religioso que parece que quem está orando em língua está cometendo pecado. Veja bem, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. No entanto, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. 10.000 palavras em línguas. Então sejamos equilibrados. O que é ser equilibrado? É ser materialista? O que é ser equilibrado, meu irmão? É promover o nós. É uma espiritualidade com entendimento, com discernimento. Devo falar em línguas para a minha edificação? Devo falar em línguas. Estou em público, falando com o público, 5 palavras são suficientes do que 10.000 palavras em línguas. Então, que a sua espiritualidade esteja produzindo entendimento, que a sua espiritualidade esteja trazendo discernimento, maturidade, encorajamento, compreensão. Não despreze o sobrenatural, mas tenha entendimento. Não despreze o sobrenatural, ore em línguas. Não despreze o sobrenatural, mas se discipline, se administre, se organize. Quem está ao seu redor tem discernimento da sua vida espiritual? Entende que você é um seguidor de Cristo Jesus? A sua espiritualidade é uma espiritualidade que traz entendimento? O seu som traz entendimento? A sua voz traz entendimento? É isso que você tem que se perguntar, se a sua voz traz discernimento, traz entendimento. Espírito, alma e corpo conectados. Espírito, alma e corpo conectados, comunicando entre si. Se espírito, alma e corpo está comunicando entre si, quem está perto de mim vai ter entendimento, vai ter discernimento. O eu espírito, o eu alma, o eu corpo está comunicando entre si, então as pessoas próximas de mim serão edificadas. Primeiro, a sua voz está comunicando algo que encoraje? Segundo,
A espiritualidade, a sua vida espiritual, ela traz entendimento, ela é coerente. As pessoas discernem Cristo, discernem que é Cristo, percebem que é Cristo na sua vida. Pense nisso. Espiritualidade com entendimento, ok? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço a vocês também que estejam orando por nós. Não deixe de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. As orações de um justo pode muito em seus efeitos, não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.